e o cavalo estancou, obediente, perante um portão fechado. Da mente retorcida do editor da coleção e da revista Bang, chega o podcast do primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa. As aventuras de Benjamin Tormenta. Na Lisboa do século XIX, Tormenta cruza-se com personagens históricas, desvenda mistérios, derrota aberrações e salva o Império, enquanto esconde um segredo tenebroso dentro de si. Se não receia visitar um mundo sombrio e cheio de segredos, dia 7 de novembro, este podcast é para si. Bateu 3 vezes. Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Como vocês já perceberam, hoje vai ser um Bancast um bocadinho diferente. Vamos falar de outro podcast da saída de emergência, um podcast intitulado As Aventuras de Benjamin Tormenta. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo, como sempre, o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva. E hoje temos 2 convidados. Um deles é o João. Diz olá, João. Olá. E o outro é o Paulo Antunes. Viva, Paulo. Olá. Que são as 2 pessoas que tiveram mais envolvidas na criação do podcast do Benjamin Tormenta. O Paulo Antunes como narrador e o João como sonoplasta, que é uma experiência nova para ele, mas correu bastante bem. Então, bem-vindos a ambos. O João costuma estar sempre aqui off the record connosco e depois é quem faz a montagem do podcast. Hoje está como convidado, portanto, eu se calhar começava pelo Paulo. Paulo, então, porquê é que aceitou este desafio para narrar um conto ao longo de... Quantos episódios, João? 17. 17 episódios de 10, 15 minutos cada um, que vão sair semanalmente. Isto foi assim um pedido de amigo que se calhar saiu um bocado envenenado, Paulo. Não teve veneno, mas foi essencialmente pela amizade. Essa é logo a pedra de toque, e depois porque era um desafio interessantíssimo, algo que eu pessoalmente nunca tinha experimentado, e que também não tenho conhecimento que haja em mais lado algum, ou seja, é a primeira vez que eu ouço falar de uma experiência deste género, em que não se faz propriamente um audiolivro, não se faz propriamente uma encenação do texto, mas por outro lado veste-se com uma roupagem muito especial feita ali pelo nosso sonoplasta, e de forma que era um desafio que eu não ia nunca dizer que não. Ok, muito obrigado. Acho que fez um excelente trabalho, Paulo. O Paulo tem aquelas, sempre achei, tem aquelas vozes de rádio mesmo. Eu se tivesse essa voz, gravava o meu podcast sem problemas. E o Paulo já tinha lido os livros, não é? Já. O primeiro, pelo menos na altura. E isto foi mais difícil ou foi mais fácil do que parecia? Muito mais difícil. Foi mesmo... Eu às vezes aqui em casa, na brincadeira, a falar com a família, que me via ali a bater com a cabeça nas paredes, e quando tentava gravar decentemente o texto do Luís, dizia que o Luís utilizou todas as palavras do dicionário e ainda mais umas não sei quantas que não vêm lá. E isso não facilitou, não é? Espero, inclusive, que essas que não vinham no dicionário não tenham sido assim muito malditas. Malditas também dá para brincar aqui, atendendo ao tema. E houve alguma dificuldade, para além do vocabulário, houve alguma parte, algum tipo de os diálogos, as descrições, a ação que tivesse sido mais difícil? Houve alguns, especialmente porque este texto é um texto que se lê muito bem. Mas não é para... Nota-se que não foi escrito para ser verbalizado. E essa é a maior dificuldade, é verbalizá-lo como se ele tivesse sido escrito para isso. E não foi. Tem na realidade parágrafos muito extensos,
um vocabulário riquíssimo, mas muitas vezes difícil, e que quando se juntam determinadas palavras fica um bocadinho cacofónico, e portanto é difícil darmos esse saltinho para que todas as palavras se entendam, mas é esse desafio que tornou isto aliciante, porque se fosse para fazer mais do mesmo, não havia aliciante nenhum. A estrutura, como é que vocês abordaram a transformação de um romance em 17 partes? Ou seja, as 17 partes foram planeadas antes? Houve uma preocupação com o tamanho de cada episódio? Como é que foi a preparação do texto para depois encarnar em voz a fala do mesmo? Assim, no início ficou logo com a ideia, ficámos com a ideia que queríamos episódios de 10 minutos, aproximadamente. Mas depois o João, que recebeu o texto do Paulo, é que pode explicar como é que fez isso. Para já, agradecer ao Paulo ter-me passado o texto já da maneira que foi, limpinho, prontinho a trabalhar, que me poupou muitas horas de trabalho. Obrigado por isso, Paulo, de facto. Sim, quer dizer, a ideia era fazer episódios de 10, 12 minutos. Portanto, fez aqui um teste de leitura, quanto tempo é que demorava a ler os tais 10, 12 minutos. E depois, a partir daí, foi fácil. Víamos mais ou menos o número de páginas. Era encontrar ali um cliffhanger, um sítio onde a partição fizesse mais sentido. E pronto, e parámos por aí. Eu tinha aqui uma pergunta para o Paulo que também se aplica ao João, que é o seguinte: quando estamos a ler as falas do Lamasto, o demónio que está dentro do Tormenta, as falas do Lamasto estão com outro tipo de fonte no livro, uma fonte mais grosseira, mais grossa e mais grosseira, que tenta reproduzir um pouco a diferença. Aquilo é uma voz que só está na cabeça do personagem. Mas de certa maneira é uma bengala para o leitor que sabe automaticamente que é o Lamasto que está a falar. Ora, quando nós estamos a ouvir uma narração em que não temos essa bengala, esse apoio, e porque isto não é uma dramatização em que o narrador se põe a falar como uma menina, ou a falar como uma velha, ou a falar com uma voz de trovão, de certa maneira, lá está, tem umas características de audiolivro, portanto limita-se a ler as falas do Lamasto, mas tem que se dar ali. Paulo, teve que dar ali às vezes qualquer coisinha, não é? Houve necessidade de interpretar. E ao interpretar, obviamente que tivemos... E eu creio que aqui há uma grande ajuda do João com os efeitos. E ao sublinhar a voz do Lamasto de uma determinada maneira. Mas também eu, ao interpretar, acabei por ter que fazer uma voz ligeiramente diferente da voz do narrador quando está num papel, digamos assim, mais neutro. O problema do Lamasto é que nem sequer é apenas uma voz interior. Ele é muito mais do que isso. Muitas vezes são 1000 vozes interiores em uníssono. E, portanto, tudo isto acabou por nos obrigar a ser um bocadinho mais criativos, respeitando sempre o texto e tentando respeitar ao máximo o não ser exuberante, porque não era essa a ideia. Portanto, era manter ali um certo nível de normalidade, mas que mesmo assim realçasse que o Lamasto não é outra voz, é outro ser, é outra entidade. Exato, eu aproveitei ali aproveitei o desdenhar da voz do Paulo, não é? O Lamasto fala com uma voz desdenhosa, uma voz odiosa, e pus ali por trás um suspirar de um demónio, um sussurrar de um demónio, ou aquele arranhar das unhas na ardósia, qualquer coisa que se percebesse, de facto, que é um demónio que está a falar. Não fazia muito sentido, nós ainda ponderámos modular um bocadinho a voz do Paulo, artificialmente, não é? Tornar a voz mais grave, mais demoníaca. Mas como o Lamasto depois fala como uma menina, fala como uma velha, não fazia muito sentido estar a inventar muito. Então optámos por deixar como estava, até porque o Paulo nesse aspecto também fez um bom trabalho. Foi mais uma questão de entoação do que de criar ali uma voz de um boneco, não é? Isso não se fez.
De um portão cheira-me a bolieiro mal lavado, com suíças ruivas e dentes podres. Sabias que os ruivos fedem tanto quanto os pretos? E ele está nervoso. Tão nervoso que me apetece matá-lo. Devias matá-lo tu, homenzinho. Isto são horas de incomodar um gentil homem. Nem mesmo um gentil homem, filho de uma grande rameira, como tu. Luís, eu quando tive por acaso não, quando tive na minha vida atores a interpretarem palavras minhas, seja no teatro, seja no cinema ou na televisão, foi sempre uma experiência extremamente recompensadora. Talvez das experiências mais recompensadoras que eu já tive. Qual foi a tua sensação de sentires o Paulo e o João a interpretarem as tuas palavras? O que é que te trouxe? Eu obviamente gostei muito. A voz do Paulo acho que também está muito apropriada àquilo que eu tinha na cabeça. Uma coisa grave, uma coisa poderosa. E depois quando o João lhe juntou os efeitos, as músicas, os efeitos sonoros, os cavalos a relinchar, os trovões, a chuva, os gritos, eu acho que aquilo ficou com muita alma. Portanto, eu gostei muito. Gosto muito do genérico, por exemplo. Acho que cada episódio começa muito giro com o genérico e termina depois também com um excertozinho de música que já tinha sido também utilizada em alguns teasers do personagem. Eu gostei muito, obviamente sou suspeito e não consegui desligar-me completamente do making of, porque acompanhei desde o início. No início selecionei onde é que se cortavam cada episódio, depois a certa altura o João começou a fazer isso até ao final. E fez tão bem que eu quando ouvia pensava, eu por acaso selecionei bem as cenas onde cada episódio acaba, mas era o João que já estava a selecionar há muito tempo. Foi muito giro. Mas eu estou mais... Há sempre aquela sensação que nós imaginámos uma fala de uma determinada maneira, mas depois há a interpretação do ator, não é? Que afinal trouxe uma coisa nova. Tu sentiste isso? É como o Paulo dizia há pouco, a interpretação foi só até certo ponto, porque o Paulo limitou-se a narrar e depois tenta às vezes dar um bocadinho mais de emoção ou de entoação, mas isto não foi uma dramatização em que fingimos que são os personagens a falar. Aí sim poder-se-ia às vezes fazer coisas muito diferentes daquilo que está no livro. Eu acho que o Paulo foi muito fiel ao livro, mas não é bem um audiolivro. Com um audiolivro é um narrador a ler quase monocórdico, ou pelo menos de forma muito neutra, não é? E aqui não, o Paulo tomou mais liberdades. E depois leva com as músicas e com os efeitos sonoros em cima. Portanto, ficou assim um bicho híbrido que eu acho que funciona muito bem, com uma duração de 10 minutos, que nunca cansa, dá sempre vontade de ouvir mais um bocadinho, e como o João disse muito bem, corta naqueles momentos certos, em que uma pessoa quer ouvir o que é que vai acontecer a seguir e pumba, acabou. Eu acho que é sempre assim que as coisas devem terminar. Portanto, eu estou muito satisfeito com o resultado, mas estou mais curioso o que é que as pessoas que já leram o livro ou que nunca ouviram falar do livro vão pensar. Porque, obviamente, que quando se faz este tipo de produto que deu muito trabalho, fundamentalmente ao Paulo e fundamentalmente ao João, porque o meu trabalho já estava feito, é para ver que isto chegou às pessoas e que as pessoas ouviram e gostaram e comentaram e partilharam e que dão a conhecer o personagem e o universo do Benjamin Tormenta, não é? Portanto, eu estou bastante curioso sobre o efeito que isto vai ter, porque acho que, como o Paulo dizia bem, não há assim muita coisa deste género, e fundamentalmente em Portugal. Penso que não há. Lá fora, se calhar, e como existe tudo e mais alguma coisa, certamente que haverá muitas coisas semelhantes, mas assim, contos de ficção narrados, ligeiramente interpretados, com uma boa sonoplastia, dividido em episódios como se fosse quase uma série, eu acho que é uma coisa relativamente inovadora cá. Um coupé de caixa fechada, pintado de escuro, com portinholas cremes, entrou lentamente na travessa de M. E o cavalo estancou, obediente, perante um portão fechado.
Olha, e tal como uma série vai ser apresentada em episódios, ou vai ficar tudo de uma só vez para o pessoal fazer binge-watch? Isto não é Netflix. Aqui são quantos episódios eram? 17. Episódios. Arrancamos com 2 na primeira semana e depois é um episódio por semana. Portanto, as pessoas vão ter que levar connosco ao longo de 16 semanas. São 4 meses. Portanto, novembro, dezembro, lá em fevereiro ainda estamos a pôr episódios. E é a primeira temporada. A primeira temporada é este conto. Gostávamos muito depois de ter uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta. Já não vamos aborrecer o Paulo, porque senão a família não nos perdoa. Só se os pais pedirem muito. Aí, Paulo. Não me aborreceram nada, mas confesso que eu próprio também tenho curiosidade em ver como seria interpretado por outrem. Porque não há duas... Eu não li o mesmo livro que o Luís escreveu. E não há 2 leitores que tenham lido o mesmo livro que o Luís escreveu. O Luís escreveu o livro dele e eu tenho a minha leitura e há de haver quem tenha outras leituras. E, portanto, se houver outras pessoas a interpretar, a fazer o que eu fiz, mas de outra forma, certamente só vai enriquecer, por um lado, o trabalho do Luís e por outro lado, também espicaçar a minha curiosidade de ver como é que outros abordam o mesmo tema. Certamente não será o mesmo conto, mas será o mesmo tema. Acho que é interessante essa como narrador também ouvir o trabalho de outra pessoa sob outro texto, porque não vamos gravar 2 temporadas com o mesmo conto, mas com a mesma personagem e depois a mesma sonoplastia do João. Lisboa, 1873. Naquela noite fria de novembro, havia sopros lamentosos nos céus e nuvens carregadas sobre Lisboa. O nevoeiro, que galgava desde o rio em direção às ruínas do castelo, tornava as ruas escuras como poços e nem a luz dos poucos candeeiros a gás vencia as sombras. João, e como é que tu sentes a diferença entre a produção que tu fazes aqui do Bancast todas as semanas, estás todas as semanas aqui connosco e a ajudar-nos nesta viagem que já tem alguns episódios, e aquilo que tu fazes no podcast do Benjamin por Tormenta? Qual é a diferença de trabalho? Qual é a diferença de sensação? Como é que tu vês a coisa? É completamente diferente. Para já, eu não disse isto, mas eu presumo que vocês sabem que eu acompanho o Bancast desde o princípio, desde o episódio 0, portanto eu sou um fã incondicional do Bancast. Estou sempre, desde o princípio... Fazes parte do Bancast? Estou sempre a acompanhar. Não, o Bancast tem um trabalho mais de edição e o Benjamin Tormenta é um trabalho mais de criação. Portanto, eu tenho que inventar muito mais no Benjamin Tormenta. Tenho que tentar ao máximo, principalmente, não estragar aquilo que já está feito, porque tenho que me convencer que aqui o principal é a narração, não é nada mais. Portanto, os efeitos que eu ponho são apenas pequenas pérolas, pequenos apontamentos para tentar dar um bocadinho de brilho. Mas aqui a chave, claro, é a narração. Portanto, eu tenho que tentar não estragar, tenho que tentar colocar o som, escolher os momentos certos para ter os tais efeitos, não é? Não exagerar, é um trabalho de criação que é um bocadinho mais difícil e mais ingrato, às vezes. E qual é a sensação de seres finalmente um convidado, em vez do que está lá atrás a manobrar? Eu confesso que é um bocadinho mais difícil do que eu estava a pensar. É muito mais fácil ficar aqui sentadinho nos bastidores a vê-los falar. Até porque o João, quando está nos bastidores, depois está ali sem t-shirt. Sim, claro. Está na praia. A comer pizza. Pois. A pergunta que eu te queria fazer, João, era se tu estavas a trabalhar com uma biblioteca de efeitos sonoros e se ias experimentando, ou seja, se já tinhas uma ideia mais ou menos pensada do que é que ias aplicar em cada situação, se foste experimentando este efeito, aquele efeito, até encontrares aquilo que parecia melhor. Não, é assim, eu comecei absolutamente a estaca zero. Portanto, eu não tinha bibliotecas de efeitos, nunca tinha feito nada disto. O que é que acontece? O texto do Luís é muito rico em pormenores, portanto, ele dá-nos a papinha toda feita, ele quase que nos explica, põe-nos na cabeça o som que nós estamos a ouvir.
Portanto, eu quando leio uma frase, eu automaticamente já sei mais ou menos o som que quero reproduzir. E depois vou à procura. E então, quando encontro esse som, sei, pá, este som é porreiro. Aplico, se gosto do resultado final, fica. Se não gosto, vou à procura de outro idêntico, que me dê mais aquela sensação que eu tenho na minha cabeça. E depois guardo, não é? Para aproveitar para episódios futuros. E fui construindo a minha biblioteca. Portanto, neste momento eu tenho uma pasta cheia de efeitos, de gritos, de explosões, de rosnares, de tudo e mais alguma coisa que foi Então, construindo ao longo É expectável nós sabermos como é que era o som de Lisboa no final do século XIX? É isso que vamos encontrar também aqui neste podcast? Eu acho que não chega tanto. O som de Lisboa, não. Fizeste assim umas gravações de Lisboa no século XIX para poderes ter na tua pasta e para a gente poder ver? Ou não? Não. Nada disso. Olha, outra componente importante depois do teu trabalho foi a música. Como é que foi feita essa seleção? Eu sei qual é a resposta, mas faz conta que não sei. Portanto, a seleção, como tu sabes, a resposta, portanto, foi um bocado a meias contigo, né? Nós pesquisámos músicas, nós somos a bibliotecas, a sites disponibilizavam esses trechos musicais, ouvimos aquelas que melhor se enquadravam neste ambiente, escolhemos algumas, um punhado delas, comprámos, e depois a dor de cabeça era tentar aplicar a música certa à cena, não é? Isso foi outra coisa que me deu, por acaso, bastante mais trabalho do que eu estava a pensar. Eu estava sempre a dizer ao Luís, temos que comprar mais músicas, Luís, mais músicas. Mas do que eu ouvi, eu não ouvi todos, mas propositadamente, inclusive, porque quero ser surpreendido de semana a semana. Há que dizer aqui que o Paulo ainda não ouviu, só ouviu o primeiro episódio, ainda não ouviu os restantes. Mas do que eu ouvi, dá-me a ideia que a dada altura o trabalho está feito em camadas. Ou seja, está a narração, e depois a seguir a narração é vestida com a música, e a seguir vêm os adereços, naqueles ruídos, em todos esses detalhes que tornam isto muito imersivo, não é? Ou seja, nós acabamos por cair lá dentro e estar na realidade, na Lisboa, uma Lisboa quase Londres, assim, do século XIX, mas não é a Lisboa ensolarada que nós estamos habituados a imaginar. É uma outra Lisboa que o Luís tinha descoberto muito bem por palavras e que eu acho que o João conseguiu transmitir por sons. Empurrando o portão de ferro forjado, o homem atravessou o espaço que o separava dos degraus que levavam a uma porta alta. Bateu 3 vezes. E em termos da preparação para a leitura, a leitura era feita e era gravado logo a primeira vez, havia vários takes, havia uma preparação até mesmo se calhar um bocadinho mental, agora vou situar-me dentro deste registro e dentro desta voz, né? Encarnar aquela voz. Como é que foi? Nunca houve boneco, por isso também nunca houve necessidade de passar para dentro do boneco, não é? Agora, todo o texto era lido e relido e exigiu, na realidade, muitos takes para o lixo, porque, acima de tudo, ele tinha que estar interiorizado no momento de se ler. O texto é um texto muito difícil para ser lido, para ser narrado, e de forma que não dava para estar a ler à primeira, não é? Tinha que estar quase decorado e interiorizado, acima de tudo, muito interiorizado. Paulo, e por falar interiorizado, quer ler um bocadinho para nós, com aquela sua voz? Eu posso tentar. São só 10 segundos, porque depois isso há de estar tudo no podcast. É justo. Os episódios são 10, 12 minutos, portanto o teaser 10, 12 segundos. Exatamente. Matematicamente perfeito. Perfeito. Com os olhos fixos numa determinação implacável, Tormenta percorreu o reflexo do seu tronco nu no espelho. Acompanhou as linhas negras das tatuagens, símbolos místicos, encantamentos e letras de alfabetos esquecidos que lhe percorriam os antebraços e os bíceps,
desde os pulsos até aos ombros largos. Canalha! Filho de uma miserável marafona! Sangue da vulva de Belit! Aborto que desprezo! A voz continuou a cuspir insultos numa ladainha estridente. A intenção era intimidar, mas o bruxeiro reconheceu algo mais. Uns vestígios de desconforto no timbre agudo. Mas não digo. Boa, Muito bem, muito bem. Espetáculo. Palmas, palmas. Já ficava a ouvir isto até. Não é? Pá, Mas isto foi injusto, porque o João não colaborou com nada. Não o via arranhar a parede, nada dessas coisas. mas estão a ver, notou-se aqui a diferença do narrador para a voz do Lamasto. Há ali um desdém, não é? Nota-se bem. Sim, mas é o que eu dizia, foi um bocadinho mais na interpretação do que na criação de um boneco. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Antes de terminarmos, Paulo, e porque em todos os episódios nós fazemos isso, ou seja, convidamos o nosso convidado, aqui passa a redundância, e hoje são 2 convidados, mas convidamos sempre a dizer qual é que é o código promocional deste episódio, porque oferecemos sempre um voucher de 5 euros para descontar em compras na loja online da saída de emergência, e as condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio, mas só quem nos está a ouvir é que sabe qual é que vai ser o código promocional. Nós não o vamos escrever em lado nenhum, não o divulgamos, portanto é mesmo só para quem está aqui connosco, a levar connosco até ao fim do Bancast. Paulo, qual seria a palavra que podem pôr lá na loja para beneficiar deste desconto? Eu nem hesito, é tormenta. Tormenta. É fácil de escrever esta. Às vezes os convidados escolhem assim uns palavrões que eu acho que o pessoal tem que ir ao Google ver se tem H's ou W's, mas não, hoje é tormenta só. Mas eu prometo que quem comprar o livro do Benjamin Tormenta vai ter que ir muitas vezes ao dicionário. Ora bem, hoje o Bancast era propositadamente mais curto. Acho que já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. Não sei se alguém tem uma pergunta. Olha, eu por acaso tinha uma pergunta para ti, até porque isto nasceu tudo da tua cabeça, não é? Como é que tu vês a ideia de fazer um podcast com o teu conto? Como é que isto apareceu? Já tinhas isto mais ou menos mastigado? Ou foi uma coisa... Olha, o nosso mercado é muito pequenino. O mercado fantástico é um nicho dentro desse mercado minúsculo e realmente tem que se fazer tudo para promover um livro. Portanto, desde o início que pensei, o que é que eu podia fazer para promover melhor o Benjamin Tormenta? Okay? Temos promovido um pouco na revista Bang, temos a nível de comunicação, houve muitos jornais, muitas revistas, muitas rádios e até televisões que falaram, entrevistaram, mas lá está, o mercado é pequeno e por melhor que a gente faça, não há muitas pessoas. E a certa altura eu lembrei-me, olha, era giro fazer um podcast, mas não um episódio de 6 ou 7 horas, ou 5 horas, ou que seja, a ler, porque isso era maçador e parecia mesmo um audiolivro, não é? Então, rapidamente surgiu esta ideia, fatiar isto em cliffhangers e, na altura, falou-se até episódios mais pequenos. Eu lembro que o Paulo Antunes até era da opinião que os episódios deviam ser de 5 minutos, no máximo, não era, Paulo? Mas isso vem de outros tempos e de outras experiências em que, a dada altura, em rádio, tudo o que tem mais de 5 minutos é uma eternidade. Pois. Mas, por outro lado, eu ouço muitos podcasts de 5 horas do Dan Carlin e que me sabem, obviamente não os ouço de uma assentada, não é? Vou ouvindo, vou parando, depois no dia a seguir retomo, mas achamos que 10 minutos, 14 minutos, penso que é um episódio ou outro um bocadinho maior, mesmo assim são 4 meses de episódios, também acho que 8 meses de episódios era capaz de ser demais. Portanto, foi uma forma de promover e felizmente temos os amigos suficientes para cravar ajudas e favores para isto e conseguimos criar. E espero que os fãs do Bancast vão experimentar, que partilhem, que divulguem. Os fãs do Benjamin Tormenta, que eles existem, lá está, o mercado é pequeno, mas ainda se conseguiu reunir assim, um grupo de fãs que vão aparecendo nas feiras dos livros e pessoas que eu não conheço absolutamente de lado nenhum, e que nota-se que leram e gostaram e que fazem perguntas e têm sempre cuidado de dizer qual foi o conto que gostaram mais, qual é a personagem que gostam mais e perguntam o que é que vai acontecer com isto, o que é que vai acontecer com aquilo.
Portanto, este podcast, ao fim e ao cabo, é para essas pessoas. E seria impossível sem a ajuda do Paulo, sem a ajuda do João. O meu trabalho já estava feito, portanto, eu fui o que trabalhei menos para isto. Portanto, agradeço muito aos dois. O resultado final está muito bom, muito melhor do que eu pensava. Sei que vocês se divertiram, sei que foi duro, agradeço a ambos. E isto vai para o ar, João, em que dia que vai para o ar este Bancast? Este Bancast vai para o ar. Esta é daquelas perguntas que também deves fazer mais cedo. Portanto, Mas a gente corta. vai para o ar dia 4. Ok, então, este Bancast vai para o ar dia 4 e os 2 primeiros episódios do Benjamin Tormenta vão para o ar dia 7. Dia 7. Portanto, isto não deixa de aparecer antes. O teaser já está disponível, já só vi no início do episódio, não é? Da minha parte também gostei muito gostei muito do projeto, gostei muito de trabalhar nesta ideia. Gostei muito do resultado final, mas eu também, claro, sou suspeito. Agora eu espero que realmente ter um bom feedback. Olha, e se o Paulo já se livrou, João, tu não te livras dos próximos, pá. Agora já tenho mais experiência, agora é sempre a andar. Olha, e eu e o Bruno estamos muito curiosos em ver o resultado, pá, e também em ver qual é que é a reação do público a esta experiência. Eu espero que vai ser muito positiva e acho que vai ser um primeiro passo, né, para fazermos coisas diferentes com o Fantástico em português. Tal e qual. Os parabéns por terem tido esta ideia e pela vossa disponibilidade, né, para dar mais um pontapé de saída neste mercado que é tão pequeno. À surpresa de Tormenta, sucedeu-se o embaraço e logo de seguida uma fúria sanguínea. Um furor dirigido àquilo que estava dentro de si, a tentá-lo, a avivar um lado negro que lutava por sufocar. Eu só dizer ao Luís para ir pensando também na pergunta sobre os audiolivros em Portugal, se queres que eu te faça essa. Dos audiolivros. Isto não é um audiolivro, mas há espaço, não é? Há espaço para os audiolivros. Pois, olha, é uma boa pergunta, mas não é uma pergunta que vai ter uma resposta muito interessante, porque eu acho que nem por isso. Acho que não há mercado para audiolivros. Então não respondas. O Paulo Antunes trabalha no mercado livreiro, na vertente de distribuição, trabalha na distribuidora de livros Bertrand, que é a distribuidora da saída de emergência. Vai fazer 20 anos, foi a primeira e única até agora, e foi a primeira pessoa que eu conheci na distribuidora. Quando me sentei lá, eu ainda não havia editora, não havia livros, era só um projeto de publicar ficção científica e fantasia, que hoje em dia a editora já é muito mais que isso. E o Paulo disse logo assim, não te metas nisso. Não, o Paulo recebeu-nos logo muito bem, porque eu fui a várias distribuidoras na altura. Curiosamente, todas as outras faliram, entretanto. E quando uma distribuidora vai à falência, geralmente os editores que lá estão sofrem muito porque perdem muito dinheiro e o imbróglio todo de devoluções de livros e que o mercado levou muitas voltas. E felizmente ficamos pela DLB e o Paulo realmente, se calhar já não se lembra dessa reunião, ainda naqueles escritórios Lembro. Da Amadora, praticamente. Da Amadora, sim. Da Amadora. Mas pronto, isto é uma parte que é giro, é aqui na Memory Lane. Então, e como é que os ouvintes podem chegar ao podcast? Vai estar neste canal do YouTube e do Spotify, etc? Vai ser um à parte? Ora bem, este aqui é o Bancast. Agora criámos um canal novo para as aventuras de Benjamin Tormenta. João, mas tu é que criaste isso tudo, queres explicar? Exato. Bem, na verdade não há nada a explicar. Foi criado um canal novo chamado As Aventuras de Benjamin Tormenta, onde já está o teaser nesta altura e onde vão ser disponibilizados já os 2 primeiros episódios e depois um semanalmente. Olha, e onde é que se encontrou o link disso? Podes disponibilizar? O link depois vamos disponibilizar, sim. Até pode ficar em princípio já aqui na descrição do episódio. E depois vai estar nas plataformas todas, na revista Bang, por todo lado. Olha, muito obrigado a todos então, pessoal. E muito obrigado a quem está em casa ou quem está no seu podcast áudio, porque nós estamos no YouTube e temos também todas as plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Vamos espreitar o Benjamin Tormenta, enviem feedback e boas leituras para todos. Até à próxima. Até breve. Vou ficar fora do podcast, Bruno.
Mas é algo tenebroso esse signo. Ok, olha, a pergunta foi mais bem feita agora. Isto depois fica no final, não é? Nas famosas cenas cortadas do Bruno. Epá, olha, devias-me ter feito essa pergunta antes para eu pensar. A gente pode cortar enquanto eu penso, não é? Não sei se vocês repararam no aumento exponencial de charme deste episódio. Não, mas eu fiquei apaixonado por aqueles auscultadores. Olha, isso era uma boa pergunta para se ter feito. Agora vamos ter que repetir tudo. Agora vamos ter que fazer tudo outra vez. Mas pronto, isto é para cortar depois, João. Vou fazer o. Qual é que era a pergunta?